Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como sair do zero e acumular seus primeiros R$ 10.000 investidos, mesmo ganhando menos de 2 salários mínimos por mês. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai sair daqui com um plano real para os próximos 12 meses. E eu vou revelar no final um erro que destrói a carteira de 7 em cada 10 investidores iniciantes. Olha essa estatística. Segundo o Banco Central do Brasil, em 2024, 58% dos brasileiros não tinham nenhuma reserva de emergência. Mais da metade do país. E sabe o mais assustador? Boa parte dessas pessoas trabalha, às vezes em 2 empregos. O problema não é a falta de trabalho, é a falta de um sistema. Pensa comigo, se você hoje perdesse o seu emprego, em quanto tempo sua vida viraria caos total? Para a maioria das pessoas, a resposta é menos de 30 dias. 1 mês é o que separa você de uma crise financeira aguda. Deixa eu te contar sobre o João. Não é um personagem fictício, é a história de um cara que me mandou mensagem há uns 2 anos. João trabalhava de segunda a sábado, ganhava R$ 2.800 por mês. Pagava aluguel, conta, alimentação, um financiamento de moto. No final do mês, sobrava literalmente entre R$ 150 e R$ 300. E aí o João fazia o que todo mundo faz, deixava esse dinheiro na conta corrente. Um dia, o chefe chamou o João na sala. Redução de quadro. Demissão. Sem justa causa. João tinha exatamente R$ 847 na conta. R$ 847 para pagar aluguel, comida e continuar vivo enquanto procurava emprego. Não existia reserva, não existia investimento, não existia plano. 3 semanas depois, João entrou no cheque especial. Depois, no crédito rotativo do cartão. O que era um problema virou uma bola de neve. Mas aqui está o que mudou a vida do João e pode mudar a sua também. 6 meses depois daquela demissão, ele me mandou outra mensagem. Tinha acabado de aportar R$ 10.000 numa carteira de investimentos. Do zero, em 6 meses, com um salário de R$ 3.200. Como? Foi exatamente isso que eu perguntei para ele, e a resposta virou este vídeo. Todo mundo te ensina que economizar é uma questão de força de vontade. Você precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa querer mais. Mentira, e vou te provar agora. Tem um estudo famoso da Universidade de Stanford, chamado Experimento do Marshmallow. Eles colocavam uma criança numa sala com um doce e falavam, se você esperar 15 minutos, ganha 2. A maioria das crianças comia o doce antes dos 15 minutos. Por quê? Porque força de vontade se esgota, é um recurso finito. E quando você chega cansado do trabalho, estressado, com fome, a sua força de vontade está no zero. É aí que você gasta dinheiro à toa, todo mês, sem perceber. Então a primeira lição é esta: não confie na sua força de vontade. Construa um sistema que poupa e investe automaticamente, sem depender de você. Olha só como a maioria das pessoas trata o dinheiro. Recebe o salário, paga as contas, gasta no que precisa, gasta no que quer e, se sobrar, poupa. O problema é que quase nunca sobra, e quando sobra, é pouco. Agora, o sistema que funcionou para o João e que funciona para mim é diferente. Recebe o salário, primeiro separa o valor do investimento, depois paga as contas, depois vive com o que restou. Parece simples, é simples, e é aí que 90% das pessoas erram, porque nunca invertem essa ordem. Isso se chama pague a si mesmo primeiro. O segredo não é quanto você poupa, é quando você poupa. E a resposta é sempre antes de gastar qualquer coisa. Para colocar isso em prática, você vai seguir 3 passos. Primeiro passo: abra uma conta de investimento separada da conta corrente. Pode ser numa corretora gratuita. Segundo passo: no dia que cai seu salário, configure uma transferência automática, mesmo que sejam R$ 100, R$ 200 ou R$ 50. Terceiro passo: trate esse dinheiro como se nunca tivesse existido. Não está na sua conta corrente. Não existe para você. A pergunta agora é: quanto você deve separar? Vou te responder isso em alguns minutos. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa que pode doer um pouco. Planilha de controle financeiro é uma das maiores mentiras da educação financeira. Não porque seja errada, ela é útil, mas porque cria uma ilusão de controle.
Você passa horas preenchendo categorias, fazendo gráficos, colorindo células e no final do mês o resultado é o mesmo: zero investido. A planilha não poupa dinheiro, o sistema automático poupa dinheiro. Então o primeiro passo não é abrir uma planilha, é abrir uma conta numa corretora e configurar uma transferência automática. Isso, hoje, antes de terminar este vídeo. Agora vou te contar algo contraintuitivo, algo que vai contra o que 99% dos influenciadores financeiros dizem. Você não precisa de 10 mil reais para começar a investir. Você precisa de R$1. E não estou sendo motivacional, estou sendo literal. A barreira mais destrutiva do investidor iniciante não é a falta de dinheiro, é a espera pelo momento certo. Quando eu tiver R$1.000, começo. Quando eu pagar essa dívida, começo. Quando eu ganhar o aumento, começo. E o começo nunca vem, porque o momento certo não existe. Começar com R$50 hoje é mais poderoso do que esperar para começar com R$500 daqui a 6 meses. Deixa eu te mostrar por que isso importa com números reais. Se você começa hoje investindo R$200 por mês numa carteira que rende 1% ao mês, que é o que o Tesouro Selic ou um bom CDB paga, olha o que acontece. Em 12 meses, você terá R$2.562. Em 24 meses, R$5.421. Em 36 meses, R$8.662. Em 48 meses, R$12.422. Você investiu R$9.600, tem R$12.422. O juro fez R$2.822 trabalhar para você sem você fazer nada. Agora, imagina se você esperar 12 meses para começar. Em 48 meses do primeiro dia, você terá menos R$2.562, porque perdeu um ano inteiro. O tempo é o ativo mais valioso dos juros compostos, e cada mês que você adia, ele diminui. Outra coisa que ninguém te conta, dinheiro parado na conta corrente está sendo roubado. Em 2025, a inflação oficial do Brasil ficou em torno de 4,8% ao ano. O rendimento da conta corrente, 0,0%. Isso significa que se você tem R$10 mil na conta corrente, em um ano você tem o equivalente a R$9.520 em poder de compra real. O banco está usando o seu dinheiro para ganhar dinheiro e não está te pagando nada por isso. A alternativa mais simples do mundo é o Tesouro Selic, ou um CDB com liquidez diária. Rende a Selic, que em 2025 ficou entre 10,5% e 12,25% ao ano. Liquidez total, seguro pelo Fundo Garantidor de Créditos até R$250 mil. Simples assim. Não precisa entender de bolsa, não precisa estudar análise técnica, só precisa parar de deixar o banco ganhar no seu lugar. Mas e quem tem dívida? Esse é o paradoxo que paralisa muita gente. Se eu tenho dívida, devo investir ou pagar a dívida primeiro? A resposta depende de um número: a taxa de juros da sua dívida. Se a sua dívida é no cheque especial ou no rotativo do cartão, com taxa média de 400% ao ano no Brasil, você deve parar de investir e eliminar essa dívida agora, com urgência total. Nenhum investimento do planeta rende 400% ao ano de forma consistente. Se a sua dívida é financiamento de casa ou de carro, com taxa de 10% a 18% ao ano, o ideal é fazer os dois em paralelo. Pague o mínimo da dívida e invista o restante no Tesouro Selic. Se o Tesouro paga 12% e sua dívida custa 10%, você está ganhando 2% de diferença. Isso se chama arbitragem de juros. É o que os bancos fazem o tempo todo com o seu dinheiro. Agora você vai fazer com o deles. Ok, você configurou o pagamento automático, está investindo todo mês. Mas onde exatamente você coloca esse dinheiro? Existe uma estratégia simples que eu chamo de a regra dos 3 baldes. Cada real que entra na sua vida vai para um dos 3 baldes, e cada balde tem uma função diferente. O primeiro balde é a reserva de emergência. A meta é ter 6 meses de gastos guardados aqui. Este balde vem primeiro, antes de qualquer coisa. Quanto você gasta por mês para sobreviver? Aluguel, comida, transporte, conta básica, multiplica por 6. Esse é o valor do primeiro balde. Onde guardar? Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Esse dinheiro não é investimento, é o seu seguro contra o imprevisto. Não toca nele exceto em emergência real.
demissão, doença, acidente. O segundo balde é o crescimento de médio prazo, para dinheiro que você vai precisar entre 1 a 5 anos. Com o primeiro balde cheio, todo o dinheiro novo vai para cá. As melhores opções para iniciantes são CDBs de bancos médios pagando 110 a 130% do CDI, LCI e LCA com isenção de imposto de renda, Tesouro IPCA+, para proteger da inflação e fundos de renda fixa com taxa zero. Evita fundos de ação com taxa de administração acima de 1% ao ano. O gestor enriquece, você não. A meta aqui é chegar a R$10.000 investidos. Com R$200 por mês, isso acontece em menos de 4 anos. Com R$400 por mês, em menos de 2 anos. O terceiro balde é o crescimento de longo prazo, para dinheiro que você não vai precisar por pelo menos 5 anos. Este balde só começa depois que o segundo balde tiver pelo menos R$10.000. Aqui entram fundos imobiliários, ações de empresas sólidas, ETFs de índice como BOVA11 e títulos do Tesouro de longo prazo. Este balde não é para quem está no zero. Foco, um passo de cada vez. Agora a pergunta que você está esperando. Quanto eu devo investir por mês? Existe uma regra clássica que diz 20% da renda, mas vou ser honesto com você. Se você ganha R$2.000, poupar 20% significa viver com R$1.600. Para muitos brasileiros isso não é possível. Então a minha regra adaptada para a realidade brasileira é esta. Comece com o que você consegue e aumente 1% da sua renda a cada 3 meses. Começa com R$50. Daqui a 3 meses vai para 80, depois para 120, depois 180. Em 18 meses, sem perceber, você está investindo R$300, R$400 por mês. O ciclo recomeça do zero. A solução é o sistema automático que eu falei no começo, porque quando o dinheiro sai automaticamente, você não decide parar. Ele simplesmente vai, todo mês, sem negociação interna. O maior inimigo do investidor iniciante não é a inflação, não é a taxa de juros, é a própria inconsistência causada pelo excesso de decisões manuais. Agora vou te entregar o plano completo. 12 meses, ações concretas, sem enrolação. Nos meses 1 e 2, o foco é a fundação. Você abre uma conta numa corretora gratuita, como Rico, XP, Nubank ou Genial. Configura a transferência automática para o dia que cai seu salário. Começa com o mínimo possível, R$50, R$100, R$200, e coloca tudo no Tesouro Selic, ou CDB com liquidez diária. Nos meses 3 e 4, você aumenta o ritmo, revisa os últimos 30 dias no extrato e identifica um gasto que pode ser reduzido. Aumenta o aporte em R$50 e começa a se educar. Um livro de finanças, um canal sério, um conteúdo gratuito de qualidade. Nos meses 5 e 6 é a fase de blindagem. Se ainda tem dívida cara, direciona a energia total para eliminar. Se não tem, continua acumulando a reserva de emergência. A meta do mês 6 é ter pelo menos 2 meses de gastos guardados. Nos meses 7 a 9, chega a diversificação. Com a reserva em construção, você começa a conhecer outros produtos, LCI, LCA, CDBs de bancos médios, nada de bolsa ainda, foco total em renda fixa de qualidade. Nos meses 10 a 12 é a chegada. Você faz uma revisão geral de tudo que foi investido, calcula o total acumulado, que provavelmente estará entre R$3.000 e R$6.000, dependendo do valor mensal. Projeta quanto tempo falta para os R$10.000 e celebra, não o dinheiro, o hábito, porque o hábito é o ativo mais valioso que você construiu. E o João do início do vídeo, hoje ele tem mais de R$28.000 investidos, em menos de 3 anos, salário médio, sem herança, sem renda extra mágica, sem criptomoeda mirabolante, só sistema, consistência e tempo. Até o próximo vídeo.